Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. Esse é o dia que está nascendo em nossas vidas. Eu já expliquei para vocês que na verdade nós estamos na metade do dia. Ah, não, Austin, metade do dia é meio-dia. Sim, comercialmente falando ou industrialmente falando, o horário 24 horas foi estabelecido, vamos dizer assim, há um século atrás. Mas os nossos bisavós, todos eles viviam de maneira diferente em relação ao horário. Mas quando Deus criou o mundo, Ele criou realmente colocando o sol, o pôr do sol, como sendo o fim do dia. Basta olhar na palavra do Senhor, onde Ele fala em Gênesis, na sua criação, Ele fala tarde, manhã, primeiro dia. Então, ou seja, o dia começa com a tarde. Ah, mas a tarde é tarde ou noite? É que é a maneira com que nós expressamos. Nós criamos a noite, o dia, não foi assim? Deus criou a noite, a escuridão, o dia, mas essa noite, essa tarde, começa no pôr do sol, tá? Então por isso que vem um pôr do sol, inicia o dia, no pôr do sol, finaliza o dia. Mas por uma questão industrial, uma questão comercial, é que foi estabelecido o dia em 24 horas, isso já 24 horas há muito tempo atrás, mas uma questão industrial ele foi estabelecido o quê? Que o dia terminaria meia-noite. Isso possibilitaria até mesmo as pessoas fazerem uma faculdade à noite e terem uma gestão melhor do seu tempo. Essa foi a teoria vendida? Não sei, mas isso pouco importa nesse momento. Pode ser que seja esse o primeiro golpe que nós sofremos? Oh, não, jamais. Já teve muitos golpes em nossas vidas. Já viu aquela situação? Eu passei a minha infância ouvindo do golpe do cartão premiado. Já viu falar nisso? O golpe do cartão premiado. Antigamente os golpes eram feitos de uma maneira incrivelmente engraçadas, mas as pessoas caíam e caíam muito facilmente. E não pense você ser você, como as pessoas caíam, que pode ter certeza que talvez você também caísse, assim como eu caísse em alguns golpes. Basta uma simples vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, não pensa você que eu não vivo isso. Vive, claro que vive. E eu vou te dizer para você que talvez você já recebeu mais golpes do que você imagina. Mais golpes do que você imagina. E você acha simplesmente isento de golpes. Porque não caiu no golpe do cartão premiado. Hoje em dia o golpe do cartão premiado mudou um pouco, né? Hoje em dia é tudo digital. Então os golpes são digitais. Mas ele sempre atinge uma vulnerabilidade. Seja ela financeira, seja ela emocional, ou seja ela até mesmo por uma questão de crença. Você pode pensar que não sofreu um golpe, mas talvez você está sendo golpeado exatamente pela sua crença, por aquilo que criaram em você e disseram a você que isso é o caminho, essa é a tradição, não é? E a tradição baseada em quê? Baseada em interesses humanos, em interesses de alguém. Hoje nós vemos pessoas vendendo lenços, lenços abençoados, né? Vendendo óleo ungido. Se é abençoado ungido, por que vende? Por que não dá? Sabe, aconteceu sim, biblicamente, no passado, onde Paulo, né, onde ele passava e os milagres que ele realizava, porque quando foi dado a ele o Espírito Santo, Jesus disse sim que em seu nome eles realizariam milagres. E eles aconteceu sim, eles curaram, né? Muitas vezes eles até mesmo, eu não diria ressuscitaram as pessoas, porque as pessoas voltaram a morrer, mas elas, vamos dizer assim, prolongaram a vida dessas pessoas. E em razão desses feitos deles, o que aconteceu? As pessoas pegavam parte da roupa deles, lenços que eles usaram, coisas assim, e levavam para os doentes. E as pessoas eram curadas. Mas existia um poder aí, tá? Mas veja que eles não vendiam, né? Eram coisas que pessoas pegavam e levavam a outros pela fé. Mas o que eu falo é que nós temos que tomar muito cuidado com golpes, porque não é só financeiramente, mas principalmente na questão da sua fé, da sua crença. Há séculos e séculos o homem tem usado a palavra de Deus por seu interesse próprio. E para que o seu interesse próprio seja atingido, eles trabalham de uma forma cognitiva nos seus valores, nas suas crenças, e ensinam a você que esse é o caminho. Há quem diga, por exemplo, que eu
faço parte de uma igreja, de um livro, porque eu busco seguir a palavra do Senhor. Mas isso não me faz também o cara mais inteligente, mais esperto, mais conhecedor. Afinal de contas, o conhecimento bíblico ele é trabalhado ao longo da vida. Mas se nós não buscamos, nós jamais conheceremos. E quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. E quanto mais nós conhecemos, mais próximos nós estamos daquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas muitas vezes nós conhecemos, mas não praticamos. E pelo fato de não praticarmos, temos a ciência de que nós deveríamos ter feito tais coisas e não fazemos. E o não fazer, o resultado nos leva ao contrário da vontade divina. Então, um ponto importante, para que nós não caiamos, para que nós não caímos em golpe, precisamos começar a conhecer, a compreender e a entender o primeiro fator. Quando eu falo de um golpe na questão de crença, o primeiro fator para que você não caia num golpe é você entender da seguinte forma: você precisa consultar. Você precisa realmente consultar a palavra do Senhor. Eu já falei aqui que há na Bíblia muitas vezes citações em que os apóstolos mencionam tais nações ou tais populações como nobres, porque eles consultavam as Escrituras. E é uma nobreza o fato de que Jesus Cristo disse claramente que as Escrituras falavam dele. Então, quando Paulo pregava, ele fala: eis que os de Bereia são mais nobres que, porque eles consultam a palavra. Então eles ouviam o que Paulo falava, mas eles não o contrariavam, porém consultavam. E ao consultar, eles realmente validavam, eles tinham a evidência. E Deus deu a palavra para que a gente consulte elas e não caia em golpe. Sabe qual foi o primeiro golpe realmente contra, que levou o homem a tomar uma decisão contra Deus, a vontade divina? Foi no Jardim do Éden, quando a cobra vendeu uma imagem a Eva e Adão aceitou, e eles fizeram algo contrário a Deus. Veja lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17. Ele fala o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja a palavra, certamente morrerás. Quando a gente vai no capítulo 3 de Gênesis, e aí está tendo aquele diálogo entre a serpente e a mulher, eis que a serpente diz à mulher assim: é certo que não morrereis. Veja a informação que a serpente falou: é certo que não morrereis. Quando Deus falou, certamente morrerás, ela diz: é certo que não morrereis. Mas só para você ter uma ideia, como a serpente ela foi tão astuta nesse ponto, que ela começou primeiramente vendo o que Eva realmente conhecia sobre a palavra, sobre a orientação de Deus. E ela falou assim para Eva, isso está no capítulo 3, tá? Não comereis, Deus disse a vocês, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que ela começa falando uma coisa assim para ver, vamos ver até onde Eva sabe. Essa é a questão, até onde Eva sabe. Então fala assim: Deus disse a vocês que não é para comer nada, nenhuma das árvores do jardim. E Eva responde: não, calma aí. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja bem, ela fala que Deus orientou que eles não deveriam comer, para que não morram, porque a palavra do Senhor foi: certamente morrerás, vocês vão morrer. Só que a serpente, percebendo então que ela tinha uma certa vulnerabilidade, ela falou: olha, não vai tocar, não vai fazer nada porque posso morrer. E a serpente fala: não, na verdade não é que você vai morrer, certamente você não vai morrer. O que ele disse é que a partir desse momento, e a palavra diz isso com todas as clarezas, é que se você comer, os seus olhos vão se abrir.
E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E realmente, a serpente falou uma verdade. Os olhos deles iriam abrir para o conhecimento do bem e do mal. Mas veja qual foi a reação. Eva teve interesse em conhecer. Ela teve interesse. Lembra a questão do golpe? O golpe muitas vezes é dado porque vem em direção a nossos interesses e não os interesses que Deus tem para nossas vidas. Lembra que a gente fala sempre, que eu falo sempre, cuidado com os seus caminhos? Nós temos nossos caminhos, nossos planos, não temos? E muitas vezes nossos planos são quais? Nós consultamos a Deus? Não. Nós decidimos por conta própria, afinal ele deu o livre-arbítrio, eu posso decidir. Ele fala, realmente, você pode decidir. Você pode ter sucesso como você pode não ter sucesso. Nessa situação, Eva não pensou duas vezes. Ela se interessou tanto que comeu e deu a Adão a fruta para que ele comesse também. E Adão também, no seu interesse, confiando e também interessado em conhecer, comeu também. E qual foi o resultado? Os olhos dele se abriram. Mas eles sentiram vergonha. Vergonha a ponto de se esconder de Deus. E esse é o pecado. O pecado nos faz ter o quê? Vergonha. E a vergonha nos faz o quê? Se esconder da presença do Senhor. Nós mesmos não conseguimos ficar na presença de Deus. Não conseguimos. Porque a vergonha incomoda. Veja que se naquele momento Eva tivesse feito o contrário, pensa assim, você está dizendo que então eu posso comer? Então vamos pensar o seguinte, deixa eu falar com o meu Senhor. Deixa eu perguntar a Deus, eu posso comer ou não posso? O que pode acontecer? Deus certamente orientaria elas. Deus certamente daria um basta na serpente. Mas não foi isso. E o que eu estou trazendo essa palavra? É para nós começar a pensar duas vezes nas coisas que nós fazemos. Quando nós falamos aqui que a importância de consultar a Deus quanto aos nossos planos, é para nós não cometermos ou não cairmos em golpes criados por nós mesmos. Em golpe que nós mesmos criamos para nós mesmos, nos iludindo de que aquelas são as soluções, enquanto elas não são. Essa é a questão. Nós caímos nos próprios golpes. Esse é o problema. Nós caímos nos próprios golpes. A gente cria crenças que não existem. Nós criamos aqui fábulas em nossas vidas que elas não existem. E aí depois, quem é o culpado? Deus é o culpado, porque Deus não cuidou. Você tomou sua decisão. Talvez você esteja, sinceramente, preferindo cair num golpe da sua crença por tradições, porque não quer assumir que estava no caminho errado. E prefere continuar no golpe. Está vendo como você está colocando um golpe para si mesmo? Quando Deus fala o seguinte, olha, eu te dei orientações, Ele te deu a Bíblia para que você oriente. Então, se você tem a sua fé e você não consegue fundamentá-la na Bíblia, você está caindo num golpe. Um golpe que alguém colocou para você. Um golpe que alguém trouxe para você, porque ele disse para você que não é bem assim. Nem tudo está na Bíblia. Não já ouviu isso? Nem tudo está na Bíblia. Ou usando até mesmo a Bíblia, dizendo, olha o versículo, mas não fala o contexto. Mas você prefere cair no golpe, porque atende os seus interesses. Toma cuidado. A palavra de Deus está nas suas mãos. Deus está ali e Ele quer falar com você, assim como quer falar comigo. Mas as nossas decisões, nós consultamos a Deus? Nós consultamos a Deus para tomar as nossas decisões? Se Eva e Adão tivessem consultado, talvez o destino da humanidade não teria sido esse que foi. Mas é claro que é importante entender que não foi se pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo, a graça do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas veio da necessidade devido ao pecado de muitos, de todos pecaram. E é aí que Jesus Cristo entrou na história. E por amor a nós, por amor a você, Jesus Cristo deu a vida. Então eu te digo uma coisa, só existe um nome a qual merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Jesus Cristo. E Ele fala que aquele que reconhece ao Filho, reconhece ao Pai, e aquele que reconhece ao Pai, reconhece ao Filho. Então, entrega a tua vida a Jesus Cristo, entrega a Ele os teus planos e deixa Ele conduzir. Deixa Ele te ajudar a conduzir. Consulte a Jesus Cristo e não as tradições. Pensa nisso. Não caia
em golpes. Pensa nisso. Que Deus abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.